do plenário já com imagens e o início da sessão plenária desta quarta-feira. Terceira sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário, Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2014, presidente do senhor ministro Joaquim Barbosa, ausente cadamente ao senhor ministro Celso de Mello, procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, apregoados os seguintes processos: agravos regimentais em ações penais, agravo regimental em inquérito e recurso extraordinário. Senhores ministros, informo a Vossas Excelências da presença no plenário dos alunos da Escola Britânica e dos graduandos de Direito da Faculdade Anhanguera Educacional, ambos do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos a essa corte. Espero que desfrutem bem da nossa sessão de trabalho. Feito com sustentação oral, ministro Gilmar Mendes. Repercussão geral. RE, recurso extraordinário número 635.739. Recorrente, Estado de Alagoas, recorrido Savanel Gama Souto. Senhor presidente. Pois não? Recorrido tem uma questão de ordem relacionada a um outro julgamento conexo, também com repercussão geral. E gostaria de provocar a corte, se me permite, antes do relatório, por parte do eminente ministro relator. Ministro Gilmar Mendes. Doutor, qual é a Excelência, em relação à pretensão, no recurso extraordinário 608.482, de relatoria do eminente ministro Teori Zavascki, a Corte irá discutir a questão da convalidação de investiduras de candidatos por força de decisões judiciais antecipatórias dos efeitos das tutelas cautelares. E, no caso concreto, a questão foi posta. Em caso de manutenção da legitimidade do ato ou da constitucionalidade, isso está posto nos autos. Então, certamente anteciparia a discussão aqui daquilo que será discutido no RE. Essa é a questão, foi posta por petição. Portanto, sim. Isso poderá ter consequência, se for o caso. Agradeço a Vossa Excelência. Eminente relator. De recurso extraordinário, deposto com fundamento alinhado, inciso 3º do artigo 102 da Constituição, contra a Código do Tribunal de Justiça de Alagoas, que em sede de apelação e mandado de segurança, reconheceu a inconstitucionalidade e legitimidade da denominada cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, ao fundamento de que tal regra, ao delimitar o número de participantes de uma fase do certame, confere tratamento não isonômico aos candidatos. No caso dos autos, o juiz de primeiro grau concedeu medida liminar, reconhecendo o direito do impetrante participar de etapa do concurso para o cargo de agente da Polícia Civil do Estado de Alagoas, da qual for excluído por regra editalícia, que determinava a convocação para o exame psicotécnico apenas dos primeiros, melhores classificados em número igual ou até 2 por total de vaga oferecida para o cargo. Posteriormente, a sentença manteve a medida cautelar concedida e invalidou o ato administrativo que havia eliminado o impetrante do concurso. E resignado, o Estado de Alagoas apelou à segunda instância, que negou o provimento ao recurso e determinou que fosse promovida a nomeação e posse do impetrante para o cargo no qual foi aprovado, observada a ordem de classificação por ele obtida. Contra o referido acordo, foi interposto o presente recurso extraordinário, no qual se alega que a Corte Estadual violou o artigo 5º caput e o artigo 37, inciso 1º da Constituição, por conferir incorreta exegese ao princípio da isonomia neles contemplado. O Estado de Alagoas, ora recorrente, sustenta em síntese que o Tribunal ACO partiu da falsa premissa de que todos os candidatos aprovados em uma determinada etapa do concurso público ostentam situação de igualdade, equiparando equivocadamente quem obteve nota mínima de aprovação com quem alcançou a nota máxima. Afirma ainda que os diversos critérios de restrição de convocação de candidatos de uma fase para outra são absolutamente necessários em virtude das dificuldades que a administração encontra em selecionar os melhores candidatos em um universo cada vez maior de inscritos nos certames. Assim, o Estado pleiteia a reforma do acordo impugnado para que seja denegada a ordem ao recorrido. Em contrarrazões, o impetrante ora recorrido alega que o edital apresentava inúmeras falhas e ressalta que ninguém pode ser eliminado do certame por exame psicotécnico, salvo se for doente mental, o que não é o caso dos autos. As folhas
408 a 412, a presidência do Tribunal Alagoano não admitiu o presente recurso extraordinário ao argumento de que a análise da controvérsia demandaria necessariamente o exame de normas infraconstitucionais, configurando assim violação meramente reflexa à Constituição. Contra a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, o Estado de Alagoas interpôs agravo instrumento, ao qual dei provimento, determinando a subida do presente recurso extraordinário. A repercussão geral da questão constitucional suscitada foi reconhecida por esta Corte em decisão sintetizada nos seguintes termos: recurso extraordinário, administrativo, concurso público, edital, cláusula de barreira, estabelecimento de condições de afunilamento para que apenas os candidatos com melhor classificação continuem no certame, configurada a relevância social e jurídica da questão, repercussão geral reconhecida. Esse é o relatório, presidente. Falará pelo recorrente, Estado de Alagoas, o doutor Gentil Ferreira de Souza Neto, procurador do Estado. Está a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro relator, eminentes ministros, ministras, Procurador-Geral da República. Tentarei ser o mais breve possível, tendo em vista que esse processo trata de uma questão bastante simples, unicamente relacionada à interpretação do princípio da do princípio cujo recorrido demonstrou no mandado de segurança, que foi provido em primeiro grau e em segundo grau, razão pela qual deu origem a este recurso extraordinário. Para entender essa questão, vou fazer uma breve análise do que aconteceu naquelas instâncias até chegar até aqui. O Estado de Alagoas promoveu o certame para a Polícia Civil do Estado no ano 2001 e no seu edital previa que de uma determinada etapa do concurso para a seguinte, só ultrapassaria essa fase aqueles que se encontrassem dentro do dobro do número de vagas ofertadas, o que não é o caso do recorrido, e em razão da qual ele entrou com mandado de segurança, querendo declarar a inconstitucionalidade da cláusula de barreira. Para definir a definição de cláusula de barreira, eu me utilizo do conceito que foi utilizado por Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes no recurso mandado de segurança 23.586. Posso definir a referida cláusula vitalícia como uma espécie de regra restritiva que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido, verba e gratia mínimo de acertos, tempo mínimo de prova, obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre os mais bem classificados, de acordo com previsão numérica pré-estabelecida no edital. Evidentemente, editais podem utilizar as mais diversas terminologias. As cláusulas de barreira podem também ser chamadas de cláusulas de afunilamento ou de cláusulas de estreitamento. Com relação à aplicação desse tipo de acesso das pessoas, como todas as pessoas em geral, aos cargos públicos, a própria Declaração dos Direitos Humanos de 1948 previu que cada indivíduo tem o direito ao ingresso, sob condições iguais, no serviço de seu país. E é exatamente o que se está discutindo aqui, a questão do princípio da isonomia, se ele foi afrontado ou não, bem como se, de acordo com esse princípio, seria constitucional ou inconstitucional a cláusula de barreira. E o princípio da isonomia, na sua vertente material, como já dizia Rui Barbosa na oração aos moços, tomando como base Aristóteles, questão conhecida de todos o que aqui nos ouvem, a isonomia, a igualdade, ela acontece quando se trata os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida em que se desigualam. E na questão posta aqui, bem como em todos os outros casos que envolvem a mesma matéria, a respeito da constitucionalidade ou não da cláusula de barreira, deve-se emprestar tratamento desigual para aqueles que lograram pontuação desigual, para aqueles que se encontram em classificações desiguais. Da mesma forma, acredita-se que a cláusula de barreira, dentre
vários outros aspectos que envolvem o processo seletivo, envolvem uma certa discricionariedade que deve ser formalizada nos editais dos concursos públicos e que são previamente analisados pelos candidatos e os mesmos se submetem àquelas determinadas regras. O concurso público está para a seleção para o provimento dos cargos públicos, assim como a licitação está para a contratação com serviço público. E acredita-se que há uma grande margem de razoabilidade quando se prevê que o dobro do número de vagas, que é exatamente o que se pretende prover naquele concurso, é bastante razoável para que os candidatos possam, possam se submeter às etapas seguintes do concurso e, eventualmente, alguns deles serão eliminados, mas ainda assim permanece a quantidade do número de vagas, que é o que se pretende prover, nomear e dar posse. Nesse sentido, a regra editalícia ela foi manifestamente objetiva e de prévio conhecimento de todos os candidatos. O que se está aqui tentando defender não é unicamente a questão desse caso concreto. Haja vista que essa situação está presente em inúmeros outros concursos promovidos por inúmeros outros entes públicos, assim como há inúmeros outros candidatos que não estão dentro dessas regras e que pleiteiam a sua declaração de inconstitucionalidade. Praticamente todos os concursos públicos hoje em dia, talvez em razão da grande quantidade de candidatos que se submetem a essas provas e que pretendem ingressar no serviço público, possuem uma cláusula desse tipo. Eu pesquisei em um espectro bastante variado de concursos e percebi que concursos do Ministério Público, da Magistratura, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública como um todo, para o ingresso na polícia, na educação, todos eles há algum tipo de regra de cláusula de barreira, de forma a limitar o acesso de uma quantidade X de candidatos para as fases seguintes. E o porquê disso ocorrer? Os motivos são os mais variados. Os certames públicos envolvem valores bastante dispendiosos para a administração pública. As dificuldades de organização de etapas de concurso são muito grandes quando se trata de exames psicotécnicos, teste de aptidão física, dentre outras etapas que também exigem uma análise individualizada dos candidatos, como prova oral. E não seria razoável que, dentro de um espectro imenso de candidatos, convoquem-se todos para nomear apenas alguns, 10%, 1%, 0,1% desses candidatos. Então, nada mais proporcional que se limite a uma quantidade aceitável de candidatos para as etapas seguintes, para que se possa dar continuidade ao certame, de forma que ele tenha a sua eficácia e eficiência para a seleção dos novos integrantes do serviço público. Em razão disso, o Estado de Alagoas, e para esse caso específico, assim como toda a administração pública, requer que o recurso extraordinário analisado sobre o Instituto da Repercussão Geral seja provido para que possa irradiar esses efeitos para todos os demais processos que tratam da mesma matéria e que consolide jurisprudência pacífica desta Corte. Rememoro os senhores dois processos, os quais eu tive o cuidado de analisar mais detidamente, que tratam especificamente dessa matéria, inclusive da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que é o MS 30.195 e o já falado recurso mandado de segurança 23.586. Neste ponto é o que se requer pelo provimento do recurso extraordinário. Agradeço, Vossa Excelência.
Concedo a palavra, pelo recorrido, ao doutor Savanel Gama Souto, ou o recorrido Savanel Gama Souto. Em seu nome falará o doutor Walter Bruno de Oliveira Gonzaga. Senhor presidente, satisfação falar perante o plenário do Supremo Tribunal Federal para discutir temas que, na minha modesta concepção, não é um tema simples. Não é um tema simples. Eu acabo de fazer algumas anotações aqui de Edgar Morin e, ao tratar da antinomia entre simples e complexo, na teoria, na epistemologia, teoria do conhecimento, calcado nessa discussão entre simples e complexo. E por que disso? A Constituição Federal, de forma muito clara, no 37.2, coloca a complexidade como critério de avaliação de concurso público. Se nós trouxermos a discussão única e exclusivamente para a lógica formal, o candidato não classificado entre 2 vezes o número de cargos estabelecido no edital, em 800 e poucos, a regra incide, o fato subsume, a consequência é a eliminação. Nós não estaríamos aqui com recurso extraordinário, cujas contrarrazões foram apresentadas em 2006. Em 2006. E por que eu estou a discutir isso, senhor presidente, e trazer essas informações ao Supremo Tribunal Federal? O que nós temos percebido é que falta na regulamentação e o regime jurídico dos concursos públicos está sendo implementado via jurisprudência, via entendimento jurisprudencial, é que a regulamentação está sendo levada a efeito com lastro nessa, entre aspas, discricionariedade administrativa, lastreada sem critério, e não permite, na perspectiva subjetiva dos candidatos, o controle, ministro Celso de Mello, do iter cognitivo valorativo adotado pelo Estado para o estabelecimento desses critérios em concurso público. Essa é a discussão. Essa é a discussão. A Constituição Federal veda o afunilamento, seria, até mesmo por a questão, à luz da teoria da praticidade já sustentada na doutrina de direito administrativo, permitir aqui que, no caso, por exemplo, da Polícia Federal, 46 mil inscritos, que todos tivessem as suas provas discursivas corrigidas. Mas não é aceitável, presidente, ministro relator, que de 46 mil inscritos, para preenchimento de 150 cargos vagos pelo edital, apenas 134 vão para a academia. E o ano que vem, certamente, outro concurso será aberto. É que nós não temos base empírica para o estabelecimento dessas restrições inscritas em ato administrativo de natureza normativa. Esse é o ponto. Eu não quero discutir em nível mais amplo, porque nós não temos estudos e compilação, e eu não quero passar para a corte uma perspectiva subjetiva do advogado, lastreada, inclusive, em argumentos autobiográficos. Não farei isso. Eu não farei isso. Eu tenho que partir do que se contém nos autos. E o que se contém nos autos? O candidato, inconformado com a eliminação, com esse ato administrativo concreto, bate às portas do judiciário, vem a defesa do Estado e assenta. O edital estabeleceu essa restrição. Não preciso dizer mais nada. Basta, para a minha defesa enquanto Estado, invocar-se a regra inscrita no edital. As tutelas de urgência são conferidas, realizam todas as fases e etapas do concurso, é nomeado em 2006, e daí a questão de ordem provocada inicialmente, em 2006. E há 13 anos, aguardo o desenrolar desta questão perante o Supremo Tribunal Federal. Agora perante o Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, nós temos primeiro fundamento de ordem jurídica colocado é que esse ato administrativo concreto
discutido, debatido, e é ato administrativo concreto, debatido, ele tem vício de forma, dada a ausência de motivação, considerada a base empírica para a inscrição no edital desse regramento, dessa limitação. Por que 2 vezes? E mesmo concedidas as tutelas de urgência, ele está nomeado dentro do número de cargos estabelecido, com registro perante o Tribunal de Contas do Estado. Vale dizer, alguma coisa não fecha, alguma coisa não fecha. Se 2 vezes o número de cargos para a realização do exame psicológico, e não ele participa e é nomeado dentro dos 800 e pouco, alguma coisa não fechou. Eu estou a discutir matéria de fato e recurso extraordinário, veja a dificuldade. Mas eu preciso deste diálogo entre norma e fato para esclarecer a Corte. Para esclarecer a Corte. E isso não é impugnado. Então, senhor presidente, o primeiro vício desse ato administrativo concreto, falta motivação. E aí vem o desvio de finalidade, que é o segundo vício do ato concreto. E por quê? O critério da adequação. É o critério da adequação do substantivo e pro soft law. Não há outro. O critério, no caso específico, não foi adequado para se atingir a finalidade pública, que é resguardar-se os interesses públicos primários. Provimento do cargo. Esse é o ponto. E aí, senhor presidente, em relação a esse desvio de finalidade, para que nós não nos assustemos em relação ao argumento colocado de que concurso custa caro. Ele custa caro para se realizar, na perspectiva do executor, mas custa caro também para quem faz. Para quem faz concurso. Não apenas com o valor da inscrição, passagens aéreas, deslocamentos, cursos preparatórios. Aí o candidato revela ao examinador o mérito aferido por provas apresentadas pela banca, e essa prova não é avaliada porque o examinador assenta o seguinte: por uma questão econômica, eu não tenho como lhe avaliar. E aí, senhor presidente, chama a atenção, matéria veiculada na revista Isto É, em 2004, portanto, contemporaneamente, eu fui buscar lá atrás, porque eu preciso ver a realidade fática do contexto fático da época. E o que se veiculava na época? Provas milionárias. Graças a um centro com jeito de empresa, a Universidade de Brasília dribla a crise, ganha dinheiro com a elaboração de exames. Ganha dinheiro. E por aí vai. E lá no final, diz o seguinte: temos como atuar nesse segmento em países da América Latina, africanos. E aí, senhor presidente, veja para aquele que faz concurso público lendo essa frase chula. Enfim, engordar o caixa. Essa é a discussão. Então, senhor presidente, o que o recorrido sustenta? É possível, pela Constituição, estabelecer-se essa restrição? É possível, desde que devidamente fundamentada, desde que devidamente motivada, com íter cognitivo claro, os precedentes do Supremo Tribunal Administrativo de Portugal, cuja doutrina lá é fartamente ampla sobre isso. Mas no Brasil, e eu falo isso que também exerço a advocacia pública, nós não estamos acostumados a ter que mostrar o porquê o fazemos e submeter essas condutas à crítica externa, por seres cognoscentes que não fizeram parte desse processo decisório inicial. Eu penso, senhor presidente, que em relação aos argumentos do recorrido, já foram expostos claramente. Lembrando, senhor presidente, senhor relator, as contrarrazões são de 2006, antes do julgamento, foi apresentada a petição nos autos, trazendo a ficha funcional desse servidor,
E nela consta os bons serviços prestados ao Estado de Alagoas. E esse era o ponto da convalidação. Porque se o Supremo Tribunal Federal entende por constitucional ou legítimo esse ato concreto, o que fazer com esse servidor? Ele amanhã, na perspectiva do Estado, essa investidura, nomeação, posse e efetivo exercício, tornar-se-á sem efeito. Embora tenha produzido no campo fático e no campo jurídico durante mais de 13 anos, não estou a falar nem de 13, 2006, de 2006 para cá, inúmeros efeitos jurídicos, participante de processos e bancas de processos disciplinares. E aí tem mais, senhor presidente, em relação à convalidação específica dessa situação, nós temos que pensar na modulação, porque aqui agora eu já tenho que falar em nível de transcendência. Eu já tenho que falar em nível de superação dos limites subjetivos da demanda para mostrar o que se encontra nos tribunais regionais federais. Inúmeros servidores que questionaram esse ato, que estão trabalhando. Agora, se imagine o seguinte, estão trabalhando, pressuponha que as tutelas foram lastreadas em probabilidade fática, que os fatos estavam provados, que a consequência jurídica, que foi a investidura e a declaração de legitimidade do ato, tinha lastro na experiência revelada, precedentes e em compreensão científica. Não era algo subjetivo dos juízes. Eles não se abeberaram em alguma coisa. E esse precedente, caso não ocorra a modulação de se entender por constitucional, vai transcender efeitos lá e colocará em situação extremamente delicada esses servidores. E aí, eu não queria antecipar, mas eu tenho que avançar, tanto na perspectiva da segurança jurídica, confiança legítima, mas principalmente, nós poderíamos trazer até SURESP, SUPRESP, que eram institutos que nasceram no direito privado, hoje aplicáveis ao direito público, porque a falha aqui, senhor presidente, não foi do servidor, não foi do servidor. O direito fundamental, a razoável duração do processo, não é novidade, não é a partir de 2004 que ele estava inscrito, já estava lá na convenção, para nós falarmos em plano regional de proteção aos direitos humanos fundamentais. Então, a modulação do efeito caso reconheça a legitimidade, para manter-se a legitimidade das investiduras de todos os servidores que questionaram esses atos até a data do encerramento do julgamento. E é o que foi decidido por esse plenário no caso do teste físico. Senhor presidente, era essa sustentação oral. Agradeço mais uma vez a paciência com que o plenário me ouviu. Agradeço a Vossa Excelência. Pelo Ministério Público Federal falará o doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, eminentes ministros, ouvi com atenção o quanto dito da tribuna e gostaria já de antecipar que o entendimento do Ministério Público Federal é pela procedência do recurso extraordinário, haja vista que, ao ver do Ministério Público, a fixação de cláusula de barreira ou de afunilamento não implica em quebra do princípio da isonomia. Parece que temos que ponderar aqui o alcance do princípio da isonomia incerto na cláusula do edital, que de forma clara, objetiva e genérica estabelece uma limitação prévia, antecipada ao certame, para a continuidade no concurso para dos candidatos. Então, num primeiro momento, vá-se aí a analisar o alcance desta cláusula, se contém ela ou não ato ou íncito de discriminação positiva, de modo a quebrar a paridade do concurso público. E o segundo seria eventual abuso ou transbordo por parte da administração das suas competências e atribuições no confronto dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Observo aqui que a dificuldade da cláusula de barreira ou de afunilamento
ela é genérica e ela é objetiva. Ela é especificada previamente no edital e se destina a compatibilizar a isonomia com um princípio tão caro também à administração pública, que é da própria eficiência. Hoje, não raro que se observa nos concursos, e posso dizer o testemunho dos concursos do Ministério Público Federal, que temos aí 15 mil candidatos inscritos que, nessa primeira fase, se colocam com regras previamente, objetivamente fixadas, e, acaso superada a cláusula de afunilamento ou de barreira, geraria para a administração não uma questão de economicidade do concurso, mas uma questão de eficiência na prestação do próprio serviço. Porque, imaginemos, a aplicação de prova subjetiva de prova oral para 3 mil, 4 mil, 5 mil candidatos, que é uma forma em que esse certame jamais chegaria a esse ao final. Então, eu acredito que como se trata de uma cláusula geral, abstrata, prévia, fixada igualmente para todos os candidatos, ela já determina de antemão a regra do concurso, a regra do certame. A administração ela tem que imaginar um planejamento não só econômico, mas um planejamento de eficiência do seu próprio trabalho. Né? O discurso da economicidade, ele cai quando se imagina que um concurso com cláusula de barreira, ele exigirá a seguida a abertura de novo certame, de novo concurso, mas permitirá à administração um recrutamento mais amplo e o oferecimento do serviço público de forma regular. Me parece, portanto, inexistir abuso ou transbordo por parte do serviço público e que a regra é razoável e que a regra atende ao princípio da proporcionalidade. E esse tribunal, já não poucas vezes, já se referiu já abordou essa questão, e eu lembraria aqui o agravo de instrumento 608 e 639, agravo regimental no agravo de instrumento 608 e 639, relator ministro Sepúlveda pertence, agravo de regimental no recurso extraordinário 478136, relator também ministro Sepúlveda pertence, recurso mandado de segurança 23693, relator ministro Maurício Correia, recurso mandado de segurança 23787, relatora ministra Ellen Grace, mandado de segurança 30190, agravo regimental em mandado de segurança 30195, relator o ministro Gilmar Mendes, e recurso em mandado de segurança 23586, também relator o ministro Gilmar Mendes, em que em todos esses precedentes essa Corte se debruçou sobre a constitucionalidade ou não da cláusula de barreira ou do afunilamento, e entendeu se tratar de regra que não ofende ao princípio da isonomia e regra que não traduz nenhuma discriminação positiva de modo a macular o equilíbrio do certame. Em razão disso, a manifestação do Ministério Público Federal é pela procedência do recurso extraordinário, mantida a rigidez da cláusula de barreira. E, para finalizar, há qualquer dificuldade ou qualquer aspecto envolvendo o plano individual do recorrente nesse processo que se transmuda em subjetivo e em objetivo, reclamará não um juízo de constitucionalidade ou não inconstitucionalidade da matéria, mas uma eventual modulação dos efeitos do recurso. Com base nisso, o Ministério Público, então, opina pelo provimento do recurso extraordinário, mantendo a rigidez constitucional da cláusula de afunilamento de barreira. Ministro Gilmar Mendes. Apresentações trata da constitucionalidade ou da legitimidade de regra que limita o número de candidatos participantes de cada fase do certame público, a denominada cláusula de barreira dos editais de concurso. No caso, o edital do concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Estado de Alagoas limita o número de candidatos para a etapa do exame de psicotécnico até a posição de classificação correspondente ao dobro do número de vagas. O Tribunal de Justiça de Alagoas entendeu ser inconstitucional essa previsão editalícia de cláusula de barreira, ao fundamento de que confere tratamento não igualitário aos candidatos. É o que se extrai
dos seguintes trechos do acórdão recorrido. Afinal, o impetrante apelado teve subtraído seu direito de concorrer conforme as regras do próprio edital, em pé de igualdade com os demais candidatos, sendo alijado antes de se submeter à segunda fase do certame, mesmo tendo sido classificado na segunda etapa da primeira fase. Este Tribunal de Justiça de Alagoas, durante quase todos os meses do ano que o Acifina teve oportunidade de decidir diversos mandados de segurança sobre questões de concursos públicos, e a posição majoritária da Corte é no sentido que não se pode permitir em qualquer certame a imposição de quaisquer exigências editalícias que desigualem os iguais, ferindo de morte o texto constitucional. O Estado de Alagoas, ora recorrente, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, pugnando pela legitimidade e constitucionalidade da regra editalícia. Suscitou-se em contrarrazões a impossibilidade de eliminação de candidato em exame psicotécnico. Contudo, no presente recurso, não se discute a viabilidade de exame psicológico e excluir candidato do certame, mas sim questão prévia, ou seja, o critério previsto no edital para convocar a realização de exame psicotécnico. É disso que se cuida. Frise-se que a questão objeto do presente recurso não diz respeito à legalidade ou à legitimidade específicas de exame psicotécnico, tema que já tanto ocupou esta Corte em outras ocasiões. É fato que, em vista do crescente número de candidatos ao ingresso nas carreiras públicas, é cada vez mais usual que os editais dos concursos públicos estipulem critérios que restringam a convocação de candidatos de uma fase para outra dos certames. As regras editalícias que impedem o candidato de prosseguir no certame, denominadas regras restritivas, subdividem-se em eliminatórias e cláusulas de barreira. As regras eliminatórias prevêem, por exemplo, a exclusão de candidatos que não acertarem pelo menos 50% das questões objetivas de cada matéria. Outro bom exemplo de regra eliminatória é o exame de aptidão física. Esse tipo de regra editalícia, como se vê, prevê como resultado de sua aplicação a eliminação do candidato do certame público por insuficiência em algum aspecto do seu desempenho. Além disso, é comum que se conjugue ainda outra regra que restringe o número de candidatos para a fase seguinte do concurso, determinando-se que no universo de candidatos que não foram excluídos pela regra eliminatória, participará da etapa subsequente apenas número predeterminado de candidatos, contemplando somente aqueles que obtiveram a melhor classificação. Essas são as denominadas cláusulas de barreira, que não produzem a eliminação por insuficiência de desempenho nas provas do certame, mas apenas estipulam um corte no número de candidatos que poderão participar da fase posterior, comumente as fases dos exames psicotécnicos ou dos cursos de formação. Assim, pode-se definir a cláusula de barreira como espécie de regra editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido, verba e grácia, mínimo de acertos, tempo mínimo de prova, obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre aqueles que obtiveram a melhor classificação, de acordo com previsão numérica pré-estabelecida no edital. Como visto, o edital do concurso em referência previu uma regra restritiva para convocar apenas um número determinado de candidatos à realização do exame psicotécnico. Muitos candidatos que foram classificados por ter obtido as notas mínimas nas fases anteriores foram excluídos da fase posterior do exame psicotécnico pela aplicação dessa cláusula de barreira, baseada no critério da melhor classificação. O acórdão recorrido assentou que esse corte premeditado de classificados viola o princípio da isonomia, afirmando que todos os candidatos que obtiveram as notas mínimas nas fases anteriores e dessa forma foram classificados não podem ser tratados de forma diferenciada, uns podendo participar do exame psicotécnico, outros não. Como se sabe, nem todas as distinções implicam quebra de isonomia. Desde Aristóteles compreendemos muito bem que o postulado da igualdade subentende o dever de tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Segundo Alexi, essa fórmula clássica implica um mandado de tratamento desigual, isto é, o princípio da igualdade deve ser interpretado no sentido de uma norma que, prima facie, exige um tratamento igual e só permite um tratamento desigual se esse tratamento desigual puder ser justificado com razões suficientes. Assim, o enunciado sobre o mandado de tratamento desigual adquire a seguinte estrutura: se há uma razão suficiente para ordenar um tratamento desigual, então este está ordenado.
Eu repasso essas questões e digo o seguinte: a propósito, a jurisprudência suprema está repleta de casos em que o tratamento desigual entre candidatos de concurso público estava plenamente justificado e, portanto, em vez de violar, concretizava o postulado fundamental da igualdade. Nessa perspectiva de análise, deve-se levar em conta a intrínseca relação entre isonomia e impessoalidade que rege o tema dos concursos públicos. A impessoalidade, que é atributo indissociável de qualquer certame público, guarda estreita relação com o princípio da igualdade. O tratamento impessoal e igualitário é condição imprescindível à realização de um concurso público, que pode ser definido como um conjunto de atos administrativos concatenados com prazo pré-estabelecido para sua conclusão, destinado a selecionar, entre vários candidatos, aqueles que melhor atendam ao interesse público, levando-se em consideração a qualificação técnica dos concorrentes. Portanto, não se pode perder de vista que, ontologicamente, o concurso público, por critério de impessoalidade, visa selecionar os mais preparados para o desempenho das funções exercidas pela carreira no qual se pretende ingressar. A impessoalidade implica, entre outros fatores, o critério meritório, que não distingue os atributos meramente subjetivos, mas aqueles relacionados ao preparo técnico do candidato para o exercício da função pública. Distinções fundadas em caracteres objetivos relacionados ao desempenho do candidato, como a diferenciação de notas conquistadas nas provas do certame, tornam-se essenciais para qualquer concurso, na medida em que tornam possível a administração, a aferição, qualificação e seleção dos cidadãos mais capazes para exercer as funções públicas. Não é incomum, portanto, que a maioria dos certames utilize de critérios como esse, baseados nas notas conquistadas pelo candidato ou na sua melhor classificação entre os demais candidatos. Regras diferenciadoras de candidatos em concursos públicos que igualmente utilizem fatores de discriminação relacionados ao desempenho meritório do candidato ou à sua classificação do certame também podem estar justificadas em razão da necessidade da administração pública de realização eficiente e eficaz do concurso, como apontado agora pelo eminente Procurador-Geral. Muitas vezes, como parece óbvio, a delimitação de um número específico de candidatos para participação em fases mais avançadas de um concurso torna-se fator imprescindível para a sua concretização com base na exigência constitucional da eficiência. Parece sensato considerar nessa linha que essa delimitação numérica de candidatos deva guardar pertinência lógica com o número de vagas oferecido no edital, além de outros fatores, como a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a realização do certame. São critérios que, portanto, não violam, a meu ver, o princípio da isonomia, ao contrário, são exigidos por ele em matéria de concursos públicos. Por isso justamente por isso, as regras restritivas e editais de concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira, quando estão fundadas e assim justificadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, a meu ver, concretizam o princípio da igualdade e também o princípio da impessoalidade no âmbito do concurso. No caso concreto, como vimos, a participação na fase do exame psicotécnico, uma das etapas do concurso, ficou restrita àqueles que tivessem obtido a melhor classificação em número igual ou até 2 por total de vaga oferecida por cargo. Verifica-se, portanto, que o discrimínio utilizado para escolher os candidatos que participariam do exame psicotécnico foi o desempenho meritório de cada um nas etapas anteriores do concurso. De start, é fácil observar que no início do certame se encontrava em pé de igualdade, situação que se foi diferenciando ao longo do procedimento administrativo, porque a cada etapa, com atribuição de notas em cada prova, os melhores se destacaram pelo mérito. Constata-se, assim, que o elemento tomado como desigualação foi o mérito revelado nas etapas anteriores. Não há dúvida de que o fato erigido como critério de discrimínio foi absolutamente adequado aos propósitos constitucionais. A cláusula de barreira, que possibilita a realização de uma etapa do concurso somente àqueles que obtiveram a melhor classificação, conforme notas obtidas em provas técnicas, elege critério diferenciador de candidatos em perfeita consonância com os interesses protegidos pela Constituição. Em outros termos, o denominado afunilamento de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público com aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na petição inicial do mandado de segurança, o impetrante pondera que a não participação do candidato em alguma etapa ou fase do certame impossibilita sua nomeação e lhe nega o direito de obter título que poderia ser aproveitado em outro concurso que venha a participar. Entretanto, cabe frisar que, embora a aprovação
em concurso público possa ser aceito como título em alguns editais, em alguns concursos, o objetivo princípio do concurso não é o fornecimento de titulação aos seus participantes, mas o preenchimento de vagas existentes no serviço público pelos candidatos, né, com maior qualificação, atendendo assim às necessidades da administração. Nesse ponto, observo ainda que as cláusulas de barreira, desde que fundadas em critérios de discrime adequados, como analisado, além de não infringir o princípio da igualdade, são imprescindíveis para a viabilização do próprio concurso, a sua operacionalização, a sua funcionalidade. Observamos que, comumente, o exame psicotécnico e o curso de formação constituem etapas dispendiosas dos concursos e, por isso, a administração costuma estabelecer cláusula de barreira antes dessa fase. Dentro dessa perspectiva financeira e de eficiência administrativa, seria desarrazoado permitir que um número imprevisível de candidatos, ainda que classificados, realizasse o referido exame, considerando a limitação de vagas previstas no edital. Desde que fundarem critérios de discriminação, adequados, as cláusulas de barreira podem justificar-se com base na consecução desses fins por parte da administração pública, isto é, com fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos. Outra situação comum de previsão de cláusula de barreira em editais são as notas de corte da prova objetiva, que estabelece que, entre os não eliminados, terá sua prova discursiva avaliada apenas número predeterminado de candidatos, considerando-se o custo operacional do concurso. Nesse ponto, destacamos que o expediente não constitui apenas uma medida operacional fundada em questões financeiras, mas também na limitação de recursos humanos presente na maioria dos concursos. A restrição de participantes da etapa discursiva é medida, muitas vezes, necessária à adequada correção das provas pela comissão avaliadora do concurso dentro dos prazos estabelecidos pelo edital para a publicação dos resultados de cada fase. Trata-se de um imperativo determinado pela limitação de tempo e de recursos humanos e administrativos. O tema não é estranho na jurisprudência deste tribunal. Confira-se o RE, agravo regimental 478136, DJ de 7/12 de 2006, e o agravo do instrumento, agravo regimental 608-639, DJ de 13/4 de 2007, ambos da relatoria do ministro Sepúlveda pertencem, e julgados pela primeira turma, cujas emendas transcrevo. Concurso público, limitação do número de candidatos aprovados em uma etapa para ter acesso à segunda possibilidade. O artigo 37(2) da Constituição, ao dispor que a investidura em cargo público depende da aprovação em concurso público de provas ou de provas de títulos, não impede a administração de estabelecer como condição para a realização das etapas sucessivas de um concurso que o candidato, além de alcançar determinada pontuação mínima na fase precedente, esteja, como ocorre na espécie, entre os 400 com melhor classificação. Não cabe ao Poder Judiciário, que não é árbitro da conveniência e oportunidade administrativas, ampliar, sob o fundamento da isonomia, o número de convocações, dizia o ministro pertence neste caso. E no seguinte, também citado, o mesmo juízo. O 37(2) não impede a administração de estabelecer como condição para a realização das etapas sucessivas de um concurso que o candidato, além de alcançar determinada pontuação mínima na fase precedente, esteja, como ocorreu na espécie, entre os 100 como melhor classificados na primeira fase. A ausência, ademais de ofensa ao princípio da isonomia, não são idênticas às situações dos candidatos que se habilitaram nas primeiras colocações e os que se habilitaram nas últimas. Concurso público, recurso extraordinário, inviabilidade, já decidiu o Supremo que não compete ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, examinar o conteúdo de questões de concurso para aferir avaliação ou correção de gabaritos precedentes. Assim como considerado pela própria jurisprudência desta Corte, o estabelecimento do número de candidatos deve participar da determinada etapa de concurso também passa pelo critério de conveniência e oportunidade da administração, considerando o custo operacional do concurso e não infringe o princípio constitucional da isonomia, quando o critério de convocação cinge-se ao desempenho de candidato em etapas precedentes. Ademais, decisões judiciais que, no afã de atender ao princípio de isonomia, ampliam o rol de participantes em etapa de concurso, no mais das vezes acabam por desrespeitar referido princípio, o que dão ensejo à possível preterição de candidatos com melhor classificação. Nesses casos, sim, tem-se violação ao princípio da isonomia mediante tratamento privilegiado, desarrazoado a candidatos. No caso concreto, foi concedida a ordem em mandado de segurança individual, permitindo-se ao arrepio das regras do edital que o impetrante realizasse o exame psicotécnico sem se atentar para o fato de que outros candidatos em melhor posição no certame, mas que
também não obtiveram classificação dentro do dobro do número de vagas, não tiveram a mesma oportunidade. Portanto, as considerações aqui expendidas sobre o tema, a meu ver, são suficientes para se atestar a necessidade de reforma da decisão recorrida. Antes posto, eu estou propondo que se dê provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade da regra inserida no edital do concurso público com o intuito de selecionar apenas os candidatos que obtiveram a melhor classificação para prosseguir no certame e, em consequência, denego a ordem pleiteada no mandado de segurança originário. É com voto. O eminente relator dá provimento ao recurso extraordinário. Como vota, Vossa Excelência, ministro Barroso? Presidente, eu estou de inteiro acordo com a tese jurídica afirmada pelo eminente relator nessa matéria a propósito da legitimidade das cláusulas de barreira. Nada obstante isso, nós temos admitido em precedentes desse plenário, nos processos de repercussão geral, uma certa cisão entre a dimensão objetiva da decisão e a sua dimensão subjetiva, para afirmar a tese jurídica, independentemente da situação concreta específica. De modo que eu estou acompanhando o relator na tese jurídica com a qual estou de pleno acordo, porém, verifico que o impetrante já se encontrava no exercício do cargo há mais de 8 anos, por decisão judicial, primeiro liminar, depois sentença e depois acórdão, que assegurou a ele a investidura se ele estivesse no número de vagas previstos no concurso, de modo que ele foi investido em uma vaga pré-existente e que havia sido aberta no quantitativo do edital. De modo que eu acompanho o eminente relator quanto à tese jurídica, mas modulo para o fim de não decretar a exoneração do cargo no impetrante. É como voto, presidente. Do relator, há coisa julgada beneficiando o impetrante? O recurso extraordinário que está pendente. Satisfeito. Ministro Teori. Senhor presidente, eu estou de acordo com o relator. E no tocante a essa modulação proposta pelo ministro Barroso, eu penso que não é de se acolher essa modulação nesses termos, porque significa, na prática, retirar da medida cautelar ou das decisões antecipatórias a sua natureza precária. Elas são precárias e por natureza, e certamente o candidato que foi investido no cargo nessa condição não podia desconhecer isso. Agora, de qualquer modo, certamente vai caber uma espécie de modulação, não apenas nesse como em outros casos, mas eu penso que nos níveis que o tribunal estabeleceu, por exemplo, em relação aos servidores públicos admitidos sem concurso por municípios. Nós tivemos recentemente julgamentos nesse sentido, em que se discutiu se era devido o salário, se não era devido no tempo em que prestou serviço, e mais especificamente se era devido ou não o fundo de garantia. Na questão do fundo de garantia, tinha até uma lei específica prevendo o direito de levantar o fundo de garantia. Eu tenho uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a esse tema, mas, de qualquer modo, já em repercussão geral, o tribunal decidiu que é legítima a norma que faculta o levantamento do fundo de garantia e existe jurisprudência do Supremo, essa tomada por maioria, no sentido que são devidos aos salários também. De modo que aqui me parece que a solução deve ser semelhante, quer dizer, se assegura, obviamente, o salário e a situação até a data da decisão. De modo, pois não. A minha analogia é diferente. A minha analogia aqui
não é com esta situação a que Vossa Excelência se refere, porque aqui não há um questionamento de que ele tenha recebido a sua remuneração, porque ele não era um servidor de fato, nem foi declarada a nulidade, ele recebeu regularmente. A analogia que eu faço aqui é com precedentes do próprio tribunal, em hipóteses, uma mesmo do próprio ministro Gilmar Mendes, um caso célebre, em que investidos sem concurso e depois de uma década na posição, o Supremo passou a entender que a investidura em posições em sociedades de economia mista dependia de concurso e, consequentemente, a investidura daqueles servidores era inválida. Mas o Supremo assentou que, embora a tese jurídica estivesse estabelecida, aqueles servidores não deveriam ser demitidos ou exonerados. Neste caso, eu acho que a analogia é muito próxima, mas ainda melhor, porque este cidadão foi aprovado em concurso público e lá está há 8 anos. De modo que, a essa altura, nós exonerarmos alguém que foi aprovado do concurso e está investido há 8 anos, eu acho que, embora assentada a tese jurídica correta, eu acho que nós produziríamos uma injustiça no caso concreto. Portanto, a analogia é um pouco diferente, mas eu entendo o ponto de vista de Vossa Excelência. Sim, aprovado entre aspas. Só para esclarecer, a questão do que a gente chama o caso da Infraero, ele é um caso que tem peculiaridades, porque inicialmente havia dúvida sobre como interpretar o texto constitucional em relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Havia disputas, inclusive no próprio Tribunal de Contas, até que o Supremo pacificou a jurisprudência. E na própria relação entre o Tribunal de Contas e a Infraero, houve disputas no sentido de determinar que a Infraero, de uma vez por todas, procedesse agora a um ajuste de conduta e entendia a Infraero sem repercutir naqueles que foram admitidos segundo o seu estatuto. Depois veio o Tribunal de Contas e passou a exigir que também houvesse a demissão daqueles que foram admitidos segundo as regras então vigentes, que vinham do modelo... portanto, era uma questão de sistema. E aí, então, depois de todas essas pendências, a própria Infraero, os interessados, vieram ao Supremo e obtiveram uma liminar, meu antecessor, ministro Nery da Silveira, né, autorizando que eles continuassem. Portanto, é um misto, um compósito, é um complexo de questões ligadas à ideia de segurança jurídica. O problema que aqui se coloca, e que, sem dúvida, ele é sempre delicado, tendo em vista essa repercussão, é que alguém vai à Justiça e obtém uma liminar. Obtém uma liminar, consciente de que como disse o ministro, mas agora que ela é precária, não é? É claro, a demora dos processos permite que essa situação se projete no tempo, mas essa é a delicadeza. Diante de uma norma que é claro, inclusive da jurisprudência do Supremo, por exemplo, a jurisprudência do Supremo nunca vacilou em relação a isto. Tivesse, por exemplo, disputas em torno dessa temática, nós poderíamos dizer, bom, mas naquele momento a jurisprudência... Mas veja, a jurisprudência do Tribunal de Alagoas era, de fato, condizente com a jurisprudência vigente, mas nem disso se cuida, né? É uma posição escoteira. Por isso que eu vou pedir. Eu entendo a respeito, é que aqui não foi uma liminar. Houve sentença, houve acórdão, e tanto a matéria não é pacífica ou plenamente pacífica que Vossa Excelência propôs repercussão geral e trouxe ao plenário. Não foi reafirmação de jurisprudência. Porque se fosse uma questão pacífica, não precisava ter vindo ao plenário. Então, no mínimo, há uma dúvida razoável no sentimento deste homem que teve uma liminar, uma sentença, um acórdão e ficou 8 anos e agora o Supremo está assentando, com os efeitos da vinculação geral, uma tese jurídica. De modo que eu não quero insistir nem mudar a convicção de ninguém, mas a mim me parece que fazer a afirmação da tese jurídica correta não nos impede de impedir o que eu consideraria uma injustiça no caso concreto. Com todo respeito. Presidente, uma questão de fato, por gentileza. É importante. É que a investidura ela decorre do fato... Não, é porque não é de liminar que ele foi nomeado, é execução
a parte pendente do recurso extraordinário. Mas tem diferença. de investidura, isso não é questão de fato. Presidente do Sul, eu dou provimento apenas com a observação de que ficam assegurados ficam assegurados os vencimentos e as vantagens do cargo até a decisão final. Ministra Rosa. Presidente, essa questão trazida, eu, em primeiro lugar, acompanho integralmente os fundamentos do eminente relator e provejo o recurso, assim como Sua Excelência. Agora, a questão da modulação dos efeitos realmente se reveste de extrema delicadeza. Mas eu, certo ou errado, mal ou bem, também faço a distinção que aqui foi feita pelo ministro Gilmar, quando destaca, aliás, o ministro Theori também já havia destacado, e nesse aspecto eu peço vênia ao ministro Luiz Roberto, a origem da investidura. Ela se fez a partir de uma decisão precária que foi buscada pelo candidato. É diferente quando, e eu mesmo tenho sempre me manifestado no sentido de assegurar e de prestigiar o princípio da segurança jurídica, quando há uma alteração ou de jurisprudência ou existe uma enorme divergência doutrinária. Aqui, na verdade, a situação fática se criou a partir de uma iniciativa do candidato, acoimando de ilegal ou abusivo um edital que digamos assim, o prejudicou na sua ótica. E quando ele obteve a decisão, ele tinha perfeita ciência da sua precariedade. Por isso, com todas as vênias, eu acompanho o eminente relator com as observações do ministro Theori no que tange à própria efetividade, eficácia, validade dos atos praticados, enquanto, né, ou até a decisão, o trânsito julgado da decisão. Presidente. Ministro Fux. Senhor presidente, egrégio Tribunal Pleno, os representantes do Ministério Público, senhores advogados aqui presentes. Senhor presidente, o que se verifica da impugnação das contrarrazões é exatamente de que teria havido o ferimento do princípio da isonomia e de outros princípios constitucionais. Então, com relação à tese jurídica, eu verifico que realmente a regra editalícia foi aplicável a todos os candidatos, o que conjura por completo essa alegação de violação do princípio da isonomia. Por outro lado, o artigo 37 da Constituição Federal determina que a administração atue segundo alguns princípios, dentre os quais se destaca o princípio da eficiência. E aqui o princípio da eficiência ele se revela de maneira bifronte, porque com esse critério de afunilamento, a administração pública tem um número menor de provas para corrigir e arregimenta os mais qualificados. Então, efetivamente, essa cláusula de afunilamento, ela não é inconstitucional. Nós temos aqui inúmeros precedentes, trago o precedente no RMS 23586, do ministro Gilmar Mendes, o mandado de segurança 30195 da Lavra de Vossa Excelência, presidente, e também tive a oportunidade de vivenciar essa questão com a mesma solução que ora foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes no Superior Tribunal de Justiça. Mas, por outro lado, também é assente, tal como o fez o ministro Barroso, de que, nos julgamentos dos recursos com repercussão geral, nós fazemos um destaque da tese que vai ser enunciada e da solução do caso concreto, porque, às vezes, a tese enunciada gera uma severa injustiça na solução do caso concreto, que, no meu modo de ver, é efetivamente o que se verifica. Muito embora se possa afirmar que a tutela antecipada não é o julgamento antecipado da lide, esse enfoque leva em consideração o provimento no limiar do processo. Ora, no caso concreto, essa liminar foi confirmada na sentença
Essa sentença foi confirmada na apelação e dessa decisão, somente dessa, não sei se nem se passou pelo Superior Tribunal de Justiça, mas dessa decisão se maneja, então, o recurso extraordinário. Ora, a base da confiança legítima, que é o que a doutrina assenta, é exatamente a existência subjetiva da confiança, o exercício da confiança através de atos concretos e o comportamento estatal que frustre a confiança, que é a base da confiança legítima. Então, eu verifiquei, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, que anos depois, uma pessoa ser exonerada, ela lega pelo caminho todas as suas expectativas, todas as suas esperanças. Eu confesso que na minha vida inteira me dediquei a fazer concursos. E realmente é surpreendente uma pessoa realizar o concurso, passar na prova e depois ser exonerado anos depois, quando ela abdicou de inúmeras outras esperanças, que representa talvez o núcleo harmônico do princípio da segurança jurídica, digamos assim, até o lado romântico da dignidade que está envolto o princípio da confiança legítima. Exatamente nesse confronto entre a esperança gerada por um ato estatal, porque o Poder Judiciário também representa uma das funções do Estado, e uma ponderação com o princípio da legalidade estrita, num país que a Constituição Federal valoriza o trabalho humano e a dignidade do trabalhador, realmente ressoa sobejamente injusta a exoneração desse funcionário que confiou nas decisões judiciais que foram sendo solidificadas e decisões com alto grau de verossimilhança da sua juridicidade, tanto assim, como destacou o ministro Barroso, que a matéria foi trazida para solução e repercussão geral, porque há uma severa dúvida sobre se procede ou não procede essa conclusão. De fato, é preciso de uniformizar isso e emitir um juízo pacífico. Eu estou concordando com a proposta de Vossa Excelência de uniformizar, eu só não estou concordando com a solução no caso concreto. Por isso, eu peço inúmeras vezes, ministro Gilmar, Vossa Excelência, concordando com a tese veiculada, mas adotando na solução do caso concreto essa modulação sugerida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Zé Carlos. Acompanho o relator e gostaria de fazer brevíssimas observações. Em primeiro lugar, quanto à tese, acho que não há nenhuma dúvida da parte de ninguém, que não há nenhuma quebra do princípio da igualdade, que não há nenhum risco. Pelo contrário, aqui haveria quebra do princípio da igualdade se fosse admitido, porque quem cumpriu a lei, quem acatou o edital, não se candidatou, e às vezes até em melhor classificação do que o recorrido, porque acreditou no direito, porque acreditou exatamente no Estado de Direito. Eu, há poucos dias, presidente, lembrava num julgamento na turma, em matéria tributária, que eu vejo um exemplo na minha casa, em que todas as vezes que se anistiavam pessoas que não tinham pago o imposto, o papai ficava de mau humor um mês. Porque ele dizia, eu acreditei, paguei e depois, né? Então, nenhum de nós podia chegar perto, porque nem pedir nada. Ele falava, não, anistiar agora. Quem cumpre a lei espera que o outro também cumpra. Então, quando essas situações acontecem, e claro, pode-se dizer, mas ele foi em juízo. Foi em juízo e até que transite em julgado, nós não temos a atuação final do Poder Judiciário. Sim, o Poder Judiciário demorou, claro. Num Estado nacional, com 200 milhões de pessoas, e segundo o último dado de um ministro numa das últimas posses de presidente, com 75 milhões de processos em andamento ou de ações, evidentemente tem demora. E a gente sabe disso, é errado, é ruim, é infeliz, mas este é um dado. Então, quando essas pessoas passam, quando o servidor, quando o candidato disputa contra texto do edital, porque aqui não havia dúvida, não impugnou o edital, o mandado de segurança não é preventivo, foi quando ele não teve número suficiente para passar que ele impugnou. Se tivesse, então o edital valia, se ele tivesse aproveitado, mas na hora que ele não passou, aí ele faz a impugnação. Muito bem.
E, normalmente, e há poucos dias, o Procurador-Geral da República até me ajudou num caso, numa pendência de que eu era relatora, quando acontecem essas situações, vem na ficha funcional, subjúdice. O pagamento é feito e a continuidade é feita subjúdice. E não há nenhum tipo de dificuldade com os atos praticados por ele, porque todos nós, no segundo ano de Direito, estudamos a obra do Seabra Fagundes, onde estava expressa essa referência. Aqui, nestes casos, se tem como validade dos atos por presunção de legalidade equivalente a funcionário de fato. Como bem lembrou o ministro Theory, pelo trabalho realizado, evidentemente, tudo foi pago devidamente, porque ele estava no exercício subjúdice. Então, não há nenhuma dificuldade. Agora, se o tempo que foi levado em consideração para o desempenho das funções, decorrente de decisões judiciais, ainda sem trânsito em julgado, ou por força de liminar, que aqui não foi só a liminar, foi a liminar e a continuidade do processo que não pararia. Em nenhum momento o Estado deixou de se resignar contra as decisões, portanto, sabia-se que havia uma pendência judicial. Se uma liminar, uma decisão, antes do trânsito em julgado, produzir este efeito, nós podemos parar na liminar, porque entrou-se no carro, começou-se a praticar, e mesmo contra o edital, e mesmo em relação àqueles que, acreditando no edital, acreditando no Estado, acreditando, portanto, nessas decisões, atuaram, esta pessoa, numa situação de ter procurado de forma diferente, de ter sido atendido até aqui sabendo que era precário, acabou se valendo exatamente do descumprimento do edital, das regras, inclusive legais, que deram suporte a este edital. Também foi dito pelo nobre advogado, pelo Dr. Walter, que isto era custoso, um concurso tem custos para a administração e para o candidato. Claro, já fiz concurso também e é isso mesmo. Com um detalhe importantíssimo, a administração pública é obrigada a fazer o concurso e não pode deixar de cumprir a lei e o edital, e nós cansamos aqui, no Judiciário brasileiro, de decidir que a administração errou, que não cumpriu o edital, que não atendeu. Quer dizer que a administração pública, nós todos cumprimos com toda facilidade, que ela tem que ser séria e submetida à lei. O cidadão não, o concursado não. E mesmo na hora que a administração disputa e pede, ela acata e cumpre. O cidadão também, Estado de Direito é assim, governantes e governados submetendo-se ao direito. Portanto, eu acho que, neste caso, haveria uma injustiça com todos os que cumpriram a lei, atenderam ao edital e, não tendo passado, não vieram a ocupar, a desempenhar as funções até aqui, se este, em situação de desonomia, de quebra de isonomia, viesse a ter uma situação privilegiada em relação aos demais, e que podem ter tido outros que também entraram em juízo e não conseguiram, porque aí a solução é o trânsito em julgado. E a Anfim já teve uma vantagem grande. Claro, 8 anos ficou aqui. Da remuneração nesse período, contrariando-se o edital. E lembro, ministro Marco Aurélio, como eu dizia, e apenas chamando a atenção, que é certo que o doutor Walter disse, concurso custa. O Estado de Direito, o Estado tem um custo. Com o detalhe importantíssimo de que o Estado é obrigado a fazer concurso quando tiver a vaga. E nenhum de nós, cidadãos, é obrigado a se submeter a concurso. E por isso é que, quando a gente se submete, tem que se submeter realmente de maneira correta. Num julgamento, me parece que de 2007, início de 2007 aqui, eu chamava atenção, inclusive, da gravidade deste momento para a administração pública brasileira. Aos concursos ocorrem, às vezes, tivemos um concurso em Minas para professor, presidente, que compareceu mais de 1 milhão de candidatos. Então, essas notas de cortes, como diz o professor Canotilho, o número de candidatos naquele concurso de um estado da federação correspondia a 10% da população de Portugal. Imagine se não tiverem essas regras. É claro, o concurso é feito para selecionar os melhores, mas se adotam providências como essa, que é para proporcionar condições de eficiência para se chegar ao final. Por isso é que essas regras têm que ser cumpridas com todo rigor.
E, por isso, a meu ver, com todas as vênias, as razões tão bem expostas pelo ministro Barroso, pelo ministro Fux, me parece que seria uma grande injustiça com aqueles que acreditaram na lei, cumpriram o edital e que, portanto, não tiveram a oportunidade da continuidade, se este tivesse o privilégio desta continuidade, ainda que ele tenha essa peculiar condição de ter ido a juízo e obtido até aqui julgamentos favoráveis, sendo que em nenhum momento o Estado de Alagoas desistiu de manter a sua resignação e trazer até o Supremo Tribunal. Por conta disso, e ainda enfatizando, estas situações na administração pública são, nos órgãos de recursos humanos, deixados com uma pendência, sub judice. O próprio procurador me demonstrou isso no caso da Procuradoria-Geral da República, pelo que o próprio candidato aprovado nessas condições, e que neste caso não foi aprovado, porque ele não superou uma das fases, manteve-se no concurso por força exatamente da decisão judicial precária até o trânsito. Por essas condições, senhor presidente, é que eu acompanho o ministro relator com as vênias da divergência. Ministro Lewandowski. Presidente, os argumentos que Sua Excelência expendeu, e quero também dizer que fiquei vivamente impressionado pela sustentação oral proposta pelo eminente Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, e, mais uma vez, assenta aquilo que nós cotidianamente sublinhamos, que não ofende o princípio da isonomia, uma norma editalícia de caráter geral, previamente estabelecida e pública, que estabelece distinções ou regras especiais para a participação de candidatos em concursos de natureza pública. Eu, portanto, também dou provimento ao recurso, adoto a tese geral que foi ofertada e agora sufragada, vejo majoritariamente, por enquanto, pelo egrégio plenário, mas eu peço vênia ao doutor ministro Luiz Barroso para não agasalhar inteiramente a proposta de modulação que Sua Excelência fez. Eu estou inclinado a acompanhar, e de fato acompanho a proposta do ministro Teori Zavascki, dizendo que, se o plenário se encaminhar para a modulação, ela deve se dirigir no sentido de convalidar os vencimentos recebidos de boa-fé pelo candidato que tomou posse num cargo público, isso de acordo também com a jurisprudência pacificada da nossa Corte, e assim é que eu me pronuncio, senhor presidente. Ministro Marco Aurélio. A nota de corte decorre do mercado. Oferta excessiva de mão de obra, escassez de empregos, escassez especialmente de cargos públicos. Surge razoável, porque a um só tempo se presta homenagem ao critério do mérito e se adota a razoabilidade. O edital foi publicado. Era uma lei conhecida, lei do certame, conhecida pelos candidatos. E, no caso, se estabeleceu um fator de discriminação que é harmônico com a Carta da República. Ou seja, se previu expressamente que só passariam à segunda fase aqueles que, aprovados na primeira, estivessem nas posições que atendessem o dobro dos cargos existentes. Logicamente, os demais foram reprovados, não se classificaram para a segunda fase. Houve realmente o ajuizamento de ação e se logrou liminar, mas houve o ajuizamento de ação se sabendo que se poderia ter uma decisão contrária aos interesses sustentados, correndo-se, portanto, o risco
de vir o judiciário, e não se deve apostar simplesmente na morosidade do judiciário e depois no famoso jeitinho brasileiro, o judiciário poderia refutar o pleito veiculado na ação. Não há, na espécie, eu fiz a indagação, o ministro Gilmar Mendes, relator, a preclusão quanto à aprovação de qualquer forma, contrariando-se, portanto, o edital, a aprovação em si do candidato. E evocou a ministra Carmen Lúcia algo que temos que ter presente. Aqueles que observam o arcabouço de regência na disputa, eles acabariam prejudicados. E aí teríamos que os que, mesmo sabendo dos termos do edital, ingressam em juízo, beneficiados por esse mesmo ingresso e até mesmo pela passagem do tempo. Aqui não cabe modulação, porque a teoria hoje é pacífica quanto ao servidor de fato. Houve a prestação dos serviços, não se pode retornar as partes ao estado anterior e, logicamente, a remuneração percebida pelo impetrante foi uma remuneração percebida, como se disse aqui, até certo ponto calcada em pronunciamentos judiciais que não se mostraram definitivos. Acompanho o presidente, o relator, indeferindo a ordem. Senhor presidente, também acompanho o eminente relator, conhecendo e dando. Sim. Perdoe-me, ministro. Pois não. É recurso? RE. Está bem. Eu também, senhor presidente, eu conheço e dou provimento ao presidente de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas. O eminente ministro, o relator, bem demonstrou no seu fundamentado voto que o direito dos candidatos concedente à participação na etapa seguinte vai depender, antes de mais nada, da ordem de classificação dos candidatos e, em segundo lugar, dos limites quantitativos estipulados no edital, de tal modo que o número de vagas, nesse caso, desempenha um papel preponderante. E não foi por outro motivo que esta própria Corte já reconheceu a inocorrência de qualquer ofensa ao postulado da isonomia, naqueles casos em que a administração haja limitado a um determinado número a relação dos que podem ser convocados à segunda etapa do certame, de tal modo que, observada a ordem de classificação, assume plena legitimidade tal proclamação editalícia. De outro lado, senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso para não modular no tempo os efeitos desta decisão, não obstante as razões sempre muito bem expostas e articuladas por Sua Excelência. Mas eu acompanho, e parece-me que o eminente relator também o faz, as ponderações do ministro Teori Zavascki, no que se refere àqueles consectários resultantes da permanência da parte recorrida ao longo desses anos todos no desempenho de uma dada função pública. É o meu voto, senhor presidente. Também eu acompanho o relator e peço vênia ao ministro Barroso e ao ministro Luiz Fux para não modular os efeitos da decisão, mas no entendimento de que fazê-lo seria cometer
violação ao princípio da isonomia em relação a dezenas, se não centenas ou milhares de outros candidatos que estavam em situação idêntica à do recorrido. Proclamo o resultado. Provido o recurso, decisão unânime. Não, é só a modulação, né? Só na modulação. O ministro Barroso diverge só quanto à modulação. Ministro Fux. Então, provido o recurso, por decisão unânime. O que é modulação a essa altura? Que modulação? Aqui é o provimento parcial. Provimento parcial. Você proclamar um princípio geral e excepcioná-lo, no caso concreto, à luz de outro princípio que permite que se o excepcione. É uma vitória de Pirro, ganha, mas Tanto não a leva. matéria é controvertida, embora a divergência seja natural, que existe em repercussão geral também a discussão do fato consumado, para saber que efeitos ele deve produzir. De modo que, se fosse uma questão pacífica, nós não precisaríamos discutir. A verdade é que há precedente, inclusive de Vossa Excelência, que foi relator para o acórdão vencido do ministro Marco Aurélio, no caso de uma procuradora do trabalho que ficou 10 anos e, embora tenha sido exonerada depois do estágio confirmatório, se entendeu que depois de 10 anos não era o caso de se mandar embora, que eu acho que é a analogia que se aplica aqui. Mas, evidentemente, não tem nem o monopólio da virtude nem da certeza, e me curvo à maioria. Mas a justiça do caso concreto, à luz de um princípio geral divergente, é praticado todos os dias. Presidente, eu tenho o costume realmente de aceitar a carapuça. E o ministro Luiz Roberto Barroso lança de forma indireta o que seria a minha incoerência, que no caso da procuradora eu teria, e por isso eu fui designado redator do acordo, concluído de forma diversa. Vou conferir, presidente. Não, o relator para o acordo foi o ministro Joaquim Barbosa. Vossa Excelência ficou vencido. Ah, sim. Ainda bem, ainda bem. Agora, quanto ao fato consumado, presidente, vou repetir o que eu tenho dito. O fato consumado tem valor relativo. Por que valor relativo? Porque ele precisa estar afinado e só se avança culturalmente assim com a ordem jurídica, com o arcabouço normativo. Caso contrário, não estaremos implementando a autocontenção quanto à suplantação das normas legais e adentrando até mesmo o campo do estabelecimento do critério de plantão para julgar o conflito de interesses. Bem, volta à aprovação, recurso provido por unanimidade, mas vencidos na modulação os ministros Roberto Barroso e Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia, a medida cautelar na ação direta 1894, requerente governador do Estado de Santa Catarina, requerida Assembleia Legislativa do Estado. Presidente, se Vossa Excelência me permitir, os nobres ministros também, eu ia até entregar um quadro. Esta é uma ação de 98 que o ministro Nery da Silveira trouxe ainda a cautelar em 2001. O ministro Nelson Jobim pediu vista. Este processo ficou no gabinete da presidência em 2009, me foi encaminhado em 2010. Eu liberei o que seria o voto de continuidade, mas em 2006, e em 2001 e em 2008, esta norma já foi revogada, alterada. Então, a ação direta está prejudicada. O que eu teria que fazer, como eu não sou relatora, seria talvez devolver para o ministro Gilmar Mendes, que é o sucessor do ministro Nery, mas de toda sorte já que o plenário assentando o prejuízo, a norma não existe mais. Não, está em boas mãos. Não está de acordo. Desde 2000, quando me chegou em 2009, a norma não existia mais. Então, eu acho que o que nós teríamos que em que pese com o voto do ministro Nery da Silveira foi dado, mas
declarar o prejuízo da ação. Todos de acordo? Obrigado. Prejudicada a ação direta, decisão unânime. Suspenda a sessão por 30 minutos.